Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Mirtz e hoje a gente vai falar sobre o humanismo e o renascimento. Bom, pessoal, o Renascimento ele foi um movimento cultural, econômico, político que surgiu na Itália e se espalhou por toda a Europa. E foi inspirado pelos valores aí, né, da antiguidade clássica, tá? E gerou muitas modificações econômicas. Então, o Renascimento, pessoal, ele reformulou o que é a vida medieval e ele deu início aí à Idade Moderna, tá? Então, olha só, as ideias do humanismo e os avanços do Renascimento são fatores essenciais que marcaram um período de grandes transformações culturais, científicas e econômicas na Europa entre os séculos XIV e XVI. Então, durante esse período, aconteceram muitas mudanças profundas, né? Então, as pessoas começaram a questionar, né, os dogmas da igreja, e é isso que a gente vai falar agora. E esse movimento intelectual, como eu falei para vocês, né, teve início na Itália, né, onde antes era a Península Itálica, e se espalhou por toda a Europa, certo? Então, durante esse período do Renascimento, vai acontecer, né, muitas mudanças profundas na sociedade da época, certo? E o humanismo, né, gente? O que seria esse humanismo? O humanismo é uma das correntes de ideias que mais contribuíram aí para a formação do Renascimento. E foi, né, o humanismo que desenvolveu, tá, a formação do Renascimento. Então, o que é o humanismo? O humanismo é um movimento intelectual que propunha o estudo dos autores antigos, né, os gregos e os romanos, para construir um novo conhecimento do ser humano e do mundo. Então, pessoal, olha só, o humanismo, né? Quem que eram esses humanistas? Então, vamos lá. Os humanistas, eles eram europeus que, a partir do século XVI, eles passaram a defender um programa de estudo de humanidades, tá? E o que esse programa de estudo de humanidades buscava? Buscava ensinar aos alunos matérias como poesia, gramática, história, filosofia, matemática e ética. Então, todas essas matérias, né, eram estudadas aí nesse programa, né, de estudo de humanidades. E eles acreditavam, pessoal, que era importante, né, esse aprimoramento aí dos conhecimentos sobre os seres humanos e o desenvolvimento, tá, sobre, o conhecimento sobre os seres humanos e o desenvolvimento das capacidades individuais das pessoas e o respeito à liberdade de pensamento. Então, por que isso, gente? Porque os humanistas, né, eles defendiam eles defendiam essa necessidade de aprimorar esses conhecimentos, né? Eles defendiam a criatividade, o individualismo, não o individualismo como a gente conhece hoje, né, como sinônimo aí de egoísmo, mas o individualismo em relação à criatividade, né, a criatividade individual de cada ser humano, certo? E eles também, né, pregavam bastante a liberdade de pensamento, porque eles começaram a criticar, tá, os conceitos, né, e as ideias defendidas pela Igreja Católica. Então, os humanistas, pessoal, eles valorizavam o indivíduo, né, eles valorizavam o indivíduo, sua liberdade, né, sua participação na vida das cidades. Os humanistas, eles rejeitavam, como eu falei para vocês, né, a cultura dominante aí, fortemente influenciada pela Igreja Católica. Só que esses humanistas, né, dentro desse grupo, tinham os humanistas que eram cristãos e os não cristãos. Então, ou seja, né, esses humanistas, eles não eram ateus, então eles não romperam totalmente, né, com a Igreja Católica. E aí, pessoal, como eu falei para vocês, esses humanistas, eles defendiam, né, esse estudo, tá? Esse programa de estudo de humanidades. Então, eles estudavam todas essas matérias e eles defendiam muito, né, a questão da liberdade de pensamento. Então, eles queriam que as pessoas usassem a razão em vez da fé, né, que era muito pregado pela Igreja Católica durante aquele período, certo? Então, vou falar um pouco para vocês, né, quais que eram as críticas, né, que os humanistas faziam aí em relação aos conceitos católicos. Bom, pessoal, a Igreja Católica, ela tinha um domínio muito grande em relação à vida social das pessoas durante esse período. E aí, os humanistas, eles começaram a criticar esses conceitos que eram defendidos e pregados pela Igreja. Por exemplo,
Os humanistas, eles criticavam o teocentrismo, né? O teocentrismo e o geocentrismo, que eram dois conceitos muito difundidos, né? E muito defendidos pela Igreja Católica. O que seria o teocentrismo, pessoal? Teocentrismo é a ideia de que Deus é o centro de todos os fenômenos do universo. E aí, pessoal, o que acontece? Teocentrismo, né? Deus como centro de tudo. O teocentrismo, ele vem do grego, né? Theos, que quer dizer Deus. E a ideia, né, de que Deus é o fundamento de todos os fenômenos do universo, tá? E este era o pensamento aí central da Igreja Católica. Então, como eu falei para vocês, esses aqui, né, esses dois conceitos, eles eram pensamentos, né, eram ideias e conceitos que eram pregados pela Igreja. Temos também a teoria aí, o conceito do geocentrismo, né, que a Terra, né, do grego geo, que quer dizer terra, como centro do universo, tá? E os defensores, né, do geocentrismo, eles acreditavam que os demais planetas e o Sol é que giravam ao redor da Terra, tá? E que tudo, né, tudo isso era uma criação de Deus. Então, essa teoria aqui do geocentrismo, ela também era defendida pela Igreja. Então, essa teoria dizia o quê? Que a Terra, né, era o centro, tá? E que todos os outros demais planetas e o Sol que ficavam girando ao redor da Terra. E que tudo isso tinha sido, né, uma criação aí de Deus. E os humanistas, eles defendiam, né, duas teorias, que era a teoria do antropocentrismo e do heliocentrismo, que viria a substituir, né, as teorias lá defendidas pela Igreja. E aí, pessoal, o antropocentrismo, o que quer dizer antropocentrismo? É a ideia, né, de que o ser humano é o centro dos fenômenos do universo. Então, aqui, ó, o homem, ele começa a ser o centro e não, né, mais Deus, como pregava a Igreja, certo? Então, o antropocentrismo, né, o homem como centro de tudo. Então, o antropocentrismo, ele vem do grego também, o antropos, né, que quer dizer homem, e a ideia de que o ser humano é o centro dos fenômenos do universo. Então, os humanistas, né, pessoal, eles defendiam, tá? Eles entendiam que as pessoas, né, tinham a capacidade de compreender Deus e o universo usando a razão. Então, eles defendiam que as pessoas tinham que usar a razão, tá? Certo? Só que aqui dá para vocês verem, né, que os humanistas eles não romperam totalmente com a Igreja Católica. Por quê? Porque aqui fala, né, que que as pessoas tinham a capacidade de compreender Deus, então, né, eles não eram ateus. E o universo usando a razão. Então aqui, né, os humanistas eles começam a defender o uso da razão, tá? Para entender, né, todos esses fenômenos. E, né, colocam o homem como centro aí do universo, certo? Então, o homem, né, ele passa a ser o centro. E outra teoria que era defendida, né, pelos humanistas era o heliocentrismo. O que quer dizer essa teoria? Quer dizer que o Sol, né, como centro aí do universo. Então, o heliocentrismo vem do grego, né, Helios, que quer dizer Sol, e ele era defendido por um padre e astrônomo polonês que era chamado de Nicolau Copérnico. O Nicolau Copérnico, ele viveu aí de 1473 a 1543. E para ele, pessoal, a Terra, né, como um planeta, ela realizava movimentos, né, um movimento de rotação, isso é, né, girava em torno de si mesma, e o movimento de translação, que girava, né, ao redor aí do Sol. Então, o Nicolau Copérnico, ele, né, desenvolvendo essa teoria do heliocentrismo, ele começou a criticar a teoria do geocentrismo que era pregada pela Igreja. Então, isso tudo, né, causou aí muitas inovações, muitas mudanças durante esse período. E, posteriormente, pessoal, um outro cientista, né, que é o Galileu Galilei, ele vem para conseguir, né, comprovar aí a teoria do heliocentrismo, certo? Depois a gente vai falar mais um pouco sobre esses dois cientistas daí. Bom, pessoal, vou falar um pouco para vocês agora sobre as características do Renascimento. A primeira que eu vou falar para vocês é a valorização do passado greco-romano. Então, durante esse período do Renascimento, uma teoria que era bastante,
importante, aí uma característica, na verdade, que era bastante importante, era essa valorização desse passado greco-romano. Por quê, gente? Esses pensadores, né, durante esse período do Renascimento, eles achavam que a Idade Média tinha sido um período de obscurantismo, um período de trevas. Então, eles tinham que se voltar para a antiguidade, né, clássica, que seria a antiguidade greco-romana, tá? Então, eles voltavam, né, na antiguidade para resgatar, né, os valores, resgatar as características desse passado greco-romano, porque eles achavam que os gregos e os romanos, eles eram extremamente criativos, tá? Então, a valorização desse passado greco-romano, os artistas e cientistas do Renascimento, eles viam, né, as obras dos gregos e dos romanos da antiguidade como um modelo de inspiração para suas obras. Então, eles achavam que os gregos e os romanos, eles eram extremamente inteligentes, criativos, então eles buscavam, né, eles como modelo aí de inspiração para as suas obras, certo? Então, tem essa valorização do passado greco-romano. Gente, só que uma coisa, né? Esses artistas, esses pensadores, né, esses cientistas aí durante o período do Renascimento, eles que pensavam que a Idade Média tinha sido, né, essa Idade das Trevas. Hoje a gente sabe que não foi assim, que houve desenvolvimento também durante o período da Idade Média. Então, a gente não pode falar que a Idade Média foi, né, esse período aí de obscurantismo, de trevas, certo? Para eles, para esses pensadores, para esses artistas, para esses cientistas do Renascimento, é que eles achavam isso, certo? Então, vamos lá. Outra característica do Renascimento é o antropocentrismo, né? Que coloca aí o homem no centro, certo? O homem ele passa a ser visto como um ser criativo, virtuoso, dono do seu próprio destino, porque durante esse período, né, pessoal, a Igreja Católica ela tinha muito domínio, né, sobre a vida social das pessoas. Então, o antropocentrismo ele vem justamente para colocar o quê? O homem, né, como dono do seu próprio destino, para que as pessoas usassem a razão, tá? Para que as pessoas tivessem o quê? Liberdade de pensamento. Tudo bem? Porque olha só, na época medieval, né, predominava o teocentrismo. Lembra que tudo convergia para Deus, né? Que Deus era o centro de todos os fenômenos do universo. Então, o antropocentrismo ele vem para valorizar o quê? O homem, né? O homem passa a ser visto como um ser criativo, virtuoso e dono do seu próprio destino. Outra coisa também, uma outra característica do Renascimento foi o individualismo, né? Então, hoje, o individualismo, né, a palavra individualismo, ela é muitas vezes usada como sinônimo de egoísmo, mas durante o período do Renascimento, essa palavra, né, o individualismo, significava a capacidade individual, talento e criatividade. Então, esse individualismo, como eu falei para vocês, era como se a pessoa fosse criativa, ela pensasse com a própria cabeça, ela usasse a razão, tá? Então, esse individualismo era sinônimo positivo, né? Era sinônimo aí de capacidade individual, porque durante o período da Idade Média, as pessoas faziam viviam muito em comunidade, faziam as coisas, né, no coletivo, e durante o período do Renascimento, as pessoas começaram, né, a ter essa capacidade individual de mostrar o seu próprio talento, de ser mais criativo, né? Ter mais criatividade. Então, isso tudo, né, muda bastante, tá? Então, o individualismo, durante o período do Renascimento, ele vem como um sentido positivo, certo? E outra coisa também que mudou bastante foi a visão de tempo, tá? Por quê, pessoal? O tempo durante a Idade Média, né, na visão medieval, o tempo ele pertencia a Deus, tá? Então, tudo convergia a Deus. Então, por exemplo, né, seria pecado emprestar dinheiro a juros, ou seja, cobrar, né, pelo tempo aí em que o dinheiro esteve emprestado. Então, durante a Idade Média, as pessoas não podiam, né, emprestar dinheiro, por exemplo, a juros, porque era pecado, tá? E aí, pessoal, durante, né, esse período do Renascimento, né, para os renascentistas, o tempo agora, ele não pertencia mais a Deus, ele pertencia ao homem. E o homem, né, ele podia usar esse tempo aí, né, como ele quisesse. Então,
durante esse período do Renascimento, né, o homem ele passa a ser o centro, né? Ele passa a usar esse tempo para se aperfeiçoar, conhecer, experimentar, enriquecer, né, se assim fosse o seu desejo, porque agora, pessoal, o homem, né, ele passa a desenvolver, né, suas próprias capacidades, ele passa a usar o tempo, né, da maneira que ele quisesse, porque o tempo ele não era, né, não pertencia mais a Deus, ele pertencia ao próprio homem, né? Então aqui a gente tem, né, uma nova visão de tempo. Essa nova visão de tempo, né, para os renascentistas, o tempo ele pertence ao homem e este deve usá-lo para se aperfeiçoar, conhecer, experimentar e enriquecer, se assim fosse o seu desejo. Porque durante a Idade Média, né, não podia fazer isso porque era pecado, certo? Uma outra coisa que mudou bastante durante, né, que sofreu mudanças muito profundas, foi a arte, tá? E a técnica aí durante o período do Renascimento. Então, pessoal, como eu falei para vocês, né, no final da Idade Média, né, ocorreram aí muitas transformações sociais, políticas, econômicas e culturais, tá? Então, essas mudanças, né, elas foram muito importantes aí, porque elas, né, foram tão profundas que mudaram a maneira de pensar das pessoas. Então, tudo aquilo que eu falei para vocês foram muitas mudanças que aconteceram. E essas mudanças também aconteceram na arte, né? Na arte e na técnica aí durante o período do Renascimento. Então, os artistas do Renascimento, eles introduziram, né, inovações técnicas que marcaram a história da arte. Então, a arte também sofreu, né, muitas mudanças. E a gente vai ver um pouco sobre essas técnicas, né, que os artistas eles empregavam aí durante esse período do Renascimento. E a primeira que a gente vai ver é a questão do realismo na representação da figura humana e das paisagens. Então, durante esse período, né, os artistas, eles, como eu falei para vocês, eles buscavam, né, se inspirar nos gregos e nos romanos lá da antiguidade. Então, uma coisa, né, que eles gostavam bastante era justamente aí de representar o quê? A figura humana exatamente, né, como são. Então, eles usavam, né, tentavam buscar representar a figura humana exatamente como ela é. Então, é buscar esse realismo, né, nas formas, esse realismo, né, no desenvolvimento das obras. Então, esse realismo e na figura, né, tanto da figura humana e das paisagens, era muito importante para eles. Então, olha só, o esforço, né, de representá-las exatamente como são. Então, por isso que os artistas, durante o período do Renascimento, eles eram artistas completos. Por quê? Eles estudavam geometria, anatomia, matemática, para que suas obras, né, apresentassem o quê? Equilíbrio, harmonia e expressividade. Então, uma coisa que vocês vão ver bastante, né, é justamente essa questão do equilíbrio, da harmonia, né? Vocês vão ver que as imagens têm expressão, algumas imagens parecem que estão em movimento. Então, é muito interessante, né, esse desenvolvimento, tá? Porque, olha só, gente, a representação, por exemplo, da pintura medieval, ela vai ser muito diferente. Vou mostrar para vocês, né, a diferença aí entre a pintura medieval e a pintura renascentista. Então, vocês vão ver que a pintura renascentista vai ter justamente essa questão do realismo aí, né, essa questão do equilíbrio, harmonia e expressividade. Outra técnica muito importante durante esse período foi o domínio da perspectiva, né? O que seria esse domínio da perspectiva? Essa perspectiva, pessoal, é a técnica de transmitir, né, a sensação de profundidade em uma superfície plana. Então, na obra, né, vocês vão ver que é como se a imagem tivesse o primeiro, o segundo e o terceiro plano, porque mostra uma profundidade, tá, na obra. E por meio dela, né, os artistas obtinham efeitos tridimensionais em suas telas e afrescos. Então, vocês vão ver que nas obras, né, dos artistas vai ter muito esse domínio da perspectiva, tá? Certo? Então, gente, essa técnica, né, da perspectiva baseava-se também em cálculos geométricos e matemáticos, né, porque eles criavam um efeito, né, como se os objetos, né, de uma cena, eles
tivessem, né, em profundidades diferentes, tá? Tal como a gente vê o quê? Na realidade. Então, olha só, esse domínio da perspectiva ele foi extremamente importante, tá? Para o desenvolvimento aí dessas técnicas durante o período do Renascimento, certo? Então, os pintores eles começaram a usar, né, essa técnica da perspectiva e, né, como eu falei para vocês, os artistas durante o período do Renascimento eles eram muito completos porque eles tinham, né, conhecimento de matemática, de geometria, de anatomia, né? Então isso tudo era muito importante, certo? Outra característica, né, outra técnica, na verdade, e outra característica também durante o período do Renascimento foi a iniciativa de o artista pintar a si próprio, né, eles fazerem o autorretrato. Então, eles começaram a produzir, né, imagens de si próprios e os pintores do Renascimento, pessoal, também, eles começaram a assinar as suas obras, né, para deixar sua marca e ter o quê? Projeção social. Então, os artistas, eles começaram a pintar, né, a si próprio, ou seja, eles faziam um autorretrato, e eles também começaram a assinar as suas obras, que foi, né, um marco aí para eles também, para eles terem o quê? Projeção social. Então, esse aqui é um exemplo, né, de autorretrato do Albrecht Dürer. O Albrecht Dürer, ele era um pintor, né, alemão, e aqui a gente consegue ver, né, que ele fez um retrato de si próprio, né, ou seja, ele fez um autorretrato, tá? Certo? Aqui, a galera, a gente vai comparar um pouco a arte medieval com a arte renascentista. Então, como vocês podem observar, tá? Essas duas imagens aqui, elas têm o mesmo tema, que seria a última ceia, certo? Aqui, essa primeira imagem é a imagem medieval, né? A arte medieval. E essa segunda aqui é a arte renascentista. Então, olha só, pessoal, a imagem aí, né, aqui é a pintura medieval. Então, dá para a gente ver que é uma representação plana, né, que tem só uma dimensão. Os personagens, eles não, né, não são representados com a realidade, eles não expressam sentimentos, tá? Muito diferente, né, da segunda imagem aqui, que é uma imagem que foi pintada, né, uma obra pintada aí pelo Leonardo da Vinci, que foi um dos principais artistas do Renascimento. Então, olha só. Aqui nessa segunda imagem, a gente já vê o quê? A técnica da perspectiva, né? Essa questão da profundidade, certo? Então, aqui a gente consegue observar, né, essa questão da profundidade da obra. Então, tem a perspectiva, a gente tem a questão, né, das múltiplas cenas aqui, ó, a gente consegue perceber que a imagem, pô, ela tá até, né, as pessoas estão conversando, né, como se as pessoas estivessem em movimento, tá? A gente tem o realismo, né, na questão das figuras humanas, temos também o que? Harmonia, proporção, temos também a questão, né, da expressão, então é como se as pessoas estivessem realmente conversando, certo? Tudo bem? Então, a gente tem, nessa obra que a gente tem a técnica da perspectiva, a gente tem muitas cenas, né? O realismo aí nas formas, a sensação de movimento, certo? E tem como se fossem planos diferentes. Olha só, aqui a gente tem o primeiro plano, né? O segundo, e o terceiro plano lá atrás, tá? Como se lá atrás tivessem o quê? Montanhas, né? Então, a gente consegue perceber essa diferença entre a arte aqui, né? Renascentista e a arte medieval, certo? Então, nessa primeira imagem aqui é como se as figuras estivessem parecendo, né, coladas, tá? Não tem essa ideia de perspectiva, não tem, né, a profundidade do quadro. As figuras, elas são basicamente do mesmo tamanho, certo? Porque os artistas durante esse período medieval, eles não procuravam buscar essa proporção, tá, gente? Então, assim, é muito diferente a arte, né, medieval da arte renascentista, certo? E aqui a gente tem, né, esse quadro da Última Ceia, né, do Leonardo da Vinci, tá? Certo? O Leonardo da Vinci, como eu falei para vocês, ele foi um dos principais
artistas aí durante o período do Renascimento. Ele tinha conhecimento em várias áreas, ele é considerado aí um dos gênios, né, da humanidade. Ele tinha conhecimento em arquitetura, em geometria, em anatomia, né? Ele projetou muitos... ele organizou muitos projetos, né, que até hoje a gente utiliza, tá? Ele desenvolveu muito essa questão da arte, né? Ele foi um pintor muito bom, né? E como eu falei para vocês, né? Ele pintou vários quadros e um dos mais famosos é justamente esse da Última Ceia e também, né, a Mona Lisa, né, que está lá no Museu do Louvre, lá em Paris. E a Mona Lisa, né, é um retrato aí que rende bastante, né, em termos de literatura, tem dado origem aí a contos, romances, poemas, né, e até mesmo óperas, certo? E também é uma obra, né, do Leonardo da Vinci. Então, o Leonardo da Vinci, pessoal, como eu falei para vocês, né, ele foi considerado um gênio, né, da humanidade porque ele tinha conhecimento em diversas áreas, certo? Então, o Leonardo da Vinci é um exemplo, né, de artista do Renascimento que era um artista completo, ele tinha conhecimento, né, em diversas áreas. Bom, pessoal, eu vou falar um pouco sobre a literatura, a música, a arquitetura e a escultura, né, renascentista. Esses artistas que eu vou mencionar aqui, pessoal, eles são artistas italianos. Mas, como eu falei para vocês, né, o Renascimento ele começou na Itália, mas ele se espalhou pela Europa. Então, a gente viu, por exemplo, o Albrecht Dürer, que era um pintor alemão. Então, assim, aqui, nessa parte aqui, eu vou falar só sobre os italianos, mas, claro, que tem obras, né, na Inglaterra, na Espanha, na França, em Flandres, né? Então, o Renascimento, ele se espalhou pela Europa, tá? Mas esses artistas aqui são artistas italianos. Ah, gente, uma outra coisa bastante interessante também é que durante esse período do Renascimento na Itália, né, teve também os mecenas, né? Quem que eram esses mecenas, pessoal? Os mecenas, eles eram comerciantes, banqueiros, príncipes e até mesmo papas que financiavam, né, um artista. Então, esses patrocinadores, né, desses artistas, eles ficaram conhecidos aí como mecenas, tá? Mecenas quer dizer, né, que eles eram protetores das artes e das ciências. Então, esses burgueses, né, eles financiavam aí esses artistas, esses cientistas e esses letrados, né? E o porquê que eles faziam isso, né, gente? Porque durante esse período do Renascimento, os mecenas, né, eles se tornaram extremamente conhecidos e influentes aí na sociedade renascentista. Então, quanto mais obras de arte eles tivessem, mais reconhecimento, né, e mais influentes aí na sociedade eles eram. Então, eles financiavam isso justamente para ter o quê? Projeção social. E os artistas, né, pessoal, eles precisavam fazer a arte, mas eles precisavam sobreviver também. Então, eles precisavam desse patrocínio, certo? Então, os mecenas, né, eles eram essas pessoas que patrocinavam, eles eram esses benfeitores que patrocinavam esses artistas, esses cientistas e esses letrados durante esse período do Renascimento, certo? Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouco para vocês sobre a literatura, a música, a arquitetura e a escultura renascentista. Lembrando que esses artistas são artistas italianos, tá? Na arquitetura, né? Eles voltaram para os valores da antiguidade clássica, claro, né? Sempre. E essa questão, né, deles voltarem para os gregos e para os romanos, né? Era justamente devido à criatividade, né? Então, na arquitetura, os valores da antiguidade clássica, utilizando, né, por exemplo, aí o equilíbrio e a harmonia das formas, né? Então, esses arquitetos, né, eles utilizavam essa harmonia, esse equilíbrio justamente para, né, valorizar aí essa questão dos valores da antiguidade clássica. E, pessoal, entre os arquitetos mais famosos aí durante esse período, né, do Renascimento italiano, a gente tem o Filippo Brunelleschi e o Donato Bramante. Na escultura, né, eles incorporavam aí valores da antiguidade clássica também, porque eles queriam, né, ter harmonia, ter equilíbrio nas formas, e também, né, eles desenvolveram o quê? O estudo de anatomia, né, porque os artistas, eles acreditavam que eles tinham que ter conhecimento, né, em diversas áreas para ter o quê?
para chegar mais próximo possível da realidade. Então, eles, né, estudavam aí a anatomia, tá? E esses estudos de anatomia, né, desenvolvidos na época. E eles estudavam, né, justamente para que as obras ficassem muito parecidas com a realidade. E entre os artistas, né, escultores aí durante esse período do Renascimento italiano, a gente pode citar o Donatello e o Michelangelo. E aqui a gente tem uma imagem, né, da escultura que chama Pietà. Essa Pietà, né, pessoal, é uma das obras mais famosas do Michelangelo e ele retratou bastante, né, essa questão do realismo. Tanto é que se você pesquisar e der um zoom na imagem, a gente consegue observar até as veias, tá? Então, assim, foi uma obra, né, extremamente importante e é uma das obras mais famosas aí do Michelangelo. Bom, na música, pessoal, se destacou também uma técnica, né, inovadora para aquele período, né, do Renascimento, que foi chamada de polifonia. A polifonia, né, consiste aí na união de forma harmônica, tá, de duas ou mais vozes ou dois ou mais instrumentos. E nessa técnica, pessoal, então, as pessoas, né, poderiam cantar, ter duas ou mais vozes cantando ao mesmo tempo em harmonia, ou dois ou mais instrumentos também tocando em harmonia. Então, essa técnica ela ficou conhecida como polifonia. E um dos artistas, né, mais conhecidos que se destacou bastante nessa época foi o músico italiano Giovanni Palestrina, tá? E aqui eu coloquei uma imagem, né, da partitura musical que ele fez, né, que é chamado de Missa para Quatro Vozes. Então, durante esse período, né, a música, essa questão da técnica da polifonia foi uma inovação, tá? E na literatura, né, pessoal, a gente pode destacar aí que os gêneros literários, né, eles também buscavam resgatar a cultura clássica, né, as características aí da cultura clássica, como a poesia lírica e a epopeia, tá? E uma das obras que se destacou bastante foi a obra Decameron, do Giovanni Boccaccio, tá? Então, esses artistas que eu falei para vocês eram artistas italianos, mas claro que, né, tem outros artistas, tá, de outros lugares da Europa também, certo? Bom, pessoal, vou falar um pouco para vocês agora, só para finalizar, sobre os cientistas do Renascimento também. Lembra? Porque o Renascimento ele foi um movimento cultural, intelectual e econômico, né? Então, houve mudanças, né, em todas essas áreas. E uma delas foi justamente, né, na ciência. Então, esse daqui é o Nicolau Copérnico. Ele viveu aí de 1473 a 1543. O Nicolau Copérnico, ele era matemático, físico, né? Que ele é nascido aí onde hoje é a Polônia, e ele descreveu, né, os movimentos da Terra, os movimentos de rotação e de translação, certo? E formulou também o que? A teoria do heliocentrismo, né? Que o Sol, né, como centro aí do sistema planetário. Então, o Nicolau Copérnico, ele derrubou, né, criticou aí bastante a teoria de quem? Do geocentrismo, né, que era pregada pela Igreja Católica. Na verdade, não é que ele derrubou a teoria do geocentrismo, porque a teoria do geocentrismo ela só foi derrubada, né, quando o Galileu Galilei ele conseguiu comprovar a teoria do heliocentrismo, tá, através do telescópio. Mas só para vocês entenderem, né, que a teoria mais aceita, né, era a teoria do geocentrismo. Então, assim, a Terra, né, como centro do sistema planetário, a Igreja pregava isso. E o Nicolau Copérnico, ele vem, né, para criticar essa teoria do geocentrismo e, né, tentar aí explicar essa teoria do heliocentrismo. Só que a teoria do Nicolau Copérnico, ela só foi comprovada pelo Galileu Galilei. Então, o Galileu Galilei, né, que viveu aí de 1564 a 1642, ele conseguiu comprovar a teoria do heliocentrismo proposta, né, por Nicolau Copérnico. E aí, pessoal, como que ele conseguiu comprovar isso? Né? Por meio de um pequeno telescópio, né, que ele mesmo construiu. O Galileu Galilei, ele verificou, né, que a Terra era apenas mais um astro entre milhões de outros, tá? Então, ele concluiu também, né, que a Terra ela efetuava aí dois movimentos. Um ao redor de si mesma, que é um movimento de rotação, e o outro, né, ao redor do Sol, que é o movimento de translação. E o Galileu Galilei, né, ele conseguiu comprovar essa teoria aí do Nicolau Copérnico.
O Galileu Galilei, pessoal, foi um dos cientistas mais brilhantes aí do mundo, tá? Então, o Galileu Galilei, ele também, né, era um cientista aí do Renascimento, certo? Era um dos cientistas aí do Renascimento. Bom, pessoal, então eu espero que vocês tenham entendido, tá? Então, o Renascimento, ele foi, né, um movimento aí de grandes mudanças, né? Ele foi um movimento de mudança, é, movimento de mudanças, né, culturais, intelectuais e econômicas, né, que teve início na Europa e se espalhou, ou teve início na Itália e se espalhou pela Europa, tá bom? Certo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, anotem as dúvidas de vocês para eu poder esclarecer na próxima aula, tá bom? Por hoje é só.